Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação do nosso primeiro dia de aula de introdução ao Novo Testamento 2, estudando a vida do apóstolo Paulo. Como acabamos de falar no módulo anterior, Paulo ele era mestre em 3 áreas, no grego, junto com a filosofia. Por ser um cidadão romano, ele tinha um conhecimento vasto, poderia não ser um mestre propriamente dito, das questões romanas, mas como um cidadão, possivelmente ele tinha não só os privilégios, mas um conhecimento acima da média do que a maioria das pessoas e também daquela questão judaica. Ele era fariseu de fariseu da tribo de Benjamim. Deixa eu até fazer uma pergunta aqui. O que era a tribo de Benjamim, irmãos? O que vocês lembram quando a gente fala assim, ele era da tribo de Benjamim? O que isso representa? Você já ouviu falar alguma coisa? Nas aulas dos módulos passados e outras matérias, eu já comentei várias vezes sobre essa questão. Na igreja, geralmente eu acabo comentando também, mas eu não sei se vocês já notaram alguma coisa ou aprenderam. Por que ele fala que ele era da tribo de Benjamim? Seria só uma identidade ou teria algo além? Ele é de uma outra geração de José, sei lá. Mas na realidade não, porque Benjamim era o irmão, né? Benjamim era o irmão de José. Era irmão de É, José. é isso. Mas o que seria, irmãos? O que seria? Tem alguma coisa a ver com o fato do Saul ser da tribo, não? Também. Também. Bom, deixa eu dar um dado histórico aqui para vocês, que é muito interessante. É a tribo do primeiro monarca. É a tribo que se une à tribo de Judá. Mas tem um dado que antecede o monarca. Quando nós pegamos o livro de Juízes, vocês vão ver que a tribo de Benjamim, ela era a tribo de elite de guerra de Israel. A tribo de Benjamim era a tribo de elite de Israel. Era o BOPE do povo judeu. Exatamente, era a CIA, a SWAT. Eles eram os melhores guerreiros, os mais dedicados, os melhores soldados. Depois, com Davi e com a família de Davi, há uma repaginada nesse contexto. Porque vocês pegando o livro de Samuel, lembram que Jonathan, filho de Davi, ele era extremamente valente e um soldado brilhante, que inclusive levou o povo de Deus a vitórias contra os filisteus, escalando rochedos, fazendo coisas notáveis. Então, quando Paulo diz, olha, eu sou da tribo de Benjamim, ele está trazendo uma história. Eu sou da tribo de elite. Essa tribo era especial. Não era uma tribo muito grande, cometeram alguns deslizes no passado, mas eles tinham dentro dessa característica familiar o lado da excelência. O lado da vamos ser soldados, vamos ser os melhores. Vamos ser guerreiros, seremos os melhores. Vamos atirar com uma funda e acertar nas coisas mais difíceis, nós vamos ser os melhores. Então, eles eram os soldados de elite. E dá para ver que essa questão familiar, ela se perpetuou nessas outras gerações. Porque depois, com Davi e com a família de Davi, nós vemos algo um pouco diferente. Por quê? Davi era um soldado exímio. Tem uma irmã de Davi, que é a tal da Zeruia, lembra? Joabe, filho de Zeruia. Lembra a expressão? Essa tal de Zeruia teve 3 filhos que foram os generais de Davi. E uma outra irmã de Davi, que é Abigail, também teve um outro filho que também foi um outro general de Davi e do exército de Israel. Ou seja, a casa de Davi e essas 2 irmãs, dá para ver que elas eram de uma envergadura genial. E a casa de Davi, juntamente com os demais irmãos de Davi, pode ver que os irmãos de Davi já eram soldados do pelotão
de guerra de Israel. Davi vai levar o lanche para os irmãos no campo de batalha quando os irmãos estavam lá diante de Golias. Mas Davi e os 3 filhos de Zeruia e o filho de Abigail, ou seja, esses 4 homens, foram soldados e generais de todo o exército de Israel. Logo, com a pessoa de Davi e com essa família, os filhos de Zeruia e os filhos de Abigail, juntamente com essa nova repaginada, criou-se então 2 grandes colegiados de exércitos, junto com os benjamitas, junto com a casa de Davi, que são os próprios judeus. Sobrinho Interessante, dele, né? né? Interessante, né? Então dá para ver, olha, sabe aquela história, irmãos, de linhagem? Você é filho, vamos pegar aqui, nós temos um deputado muito conhecido entre nós, que é o Príncipe Felipe, chamado, né, de Bragança. Irmãos, vamos falar aqui em outras palavras. Você nasceu na família real. É diferente, não é? É diferente. Você pode não ser muita coisa, mas você tem o DNA da família real. Tá entendendo? Parece bobeira, irmãos, mas não é. Você nascer de uma família estudada, você nascer de um pai, você nascer de um lar pastoral, entendeu? Então, Paulo, ele era o quê? Fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, irrepreensível. Então, você via que Paulo era diferente. Agora, vamos lá. Ele era fariseu de fariseu. Paulo podia ser um sacerdote, um levita? Ele era um fariseu de fariseu, pertencia ao Sinédrio. Lembra? O Sinédrio eram 70 sábios, e mais um, que era o sumo sacerdote, 71. Ele poderia ser um levita, um sacerdote? Sim. Eu acho que não. Por que não? Gil, você falou, não deu para sair o som. Não está saindo o som agora, Gil. Não era da linhagem de Arão. É isso! Isso aí. Não era da linhagem de Arão. A linhagem de Arão tinha os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Dos coatitas vinham os sacerdotes, dos meraritas e dos gersonitas vinham o quê? Os levitas. Então ele não podia. Mas ele estava ali, ó, ombro a ombro com os sacerdotes. Ele não era um sacerdote porque não era da linhagem. Mas ele era um chefe, um treinador, um professor. Ou seja, ele poderia não ser o sumo sacerdote ou um dos levitas principais. Mas, com certeza, ele fazia parte do colegiado quase que em pé de igualdade. Por quê? Porque ele era um estudioso da lei. Então, ele, por respeito à lei, não se posicionava como igual. Mas, por ser um estudioso, ele era um dos auxiliares mais exímios, ou se não, um representante daquela turma. Interessante, né? Tá bom? Estava entre os grandes, né? Estava entre os grandes. Então, continuando aqui o nosso compartilhamento, meus irmãos, vamos lá. Paulo, sua religião. Paulo, agora, irmãos, para a gente correr, tá? Depois vocês leem os versículos bíblicos com mais detalhes, tá? Eu lerei apenas alguns poucos, tá bom? Eu publiquei no nosso grupo de seminário sobre o centurião, né? O Júnior tinha falado há pouco. O centurião, um centurião romano, à época de Jesus, era o militar que comandava uma centúria, ou seja, 100 soldados do Império Romano. E é daí que provém o seu nome, ou seja, para a realidade de Israel, um centurião romano era um homem muito importante, porque ele cuidava de 100 soldados. 100 soldados, né? Então era bem importante. Então, voltando aqui para Paulo, Paulo, sua religião. Paulo, o fariseu, a mais rígida seita do judaísmo, eram espiritualistas, ao contrário do materialismo dos saduceus, que formavam a elite aristocrática judaica. Havia 2 escolas farisaicas, Shammai, mais radical, e de Hilel, mais liberal. Hilel foi o avô de Gamaliel. Então havia essas 2 correntes aqui. Paulo, ele era um membro do Sinédrio, que nem a gente aprendeu anteriormente. Ele ocupou o cargo importante em Jerusalém. Então, ele fazia parte dessa turma que liderava todos os demais colegiados de judeus
no sentido de treinamento, de reuniões, de decisões, porque você tem que lembrar, irmãos, que o Sinédrio, eles eram a autoridade judaica diante do povo, mas eles também eram o colegiado de ensino, mas ao mesmo tempo colegiado político. E ao mesmo tempo tinham decisões até mesmo econômicas. Então eram quem mandava, né? Dava o seu voto contra os cristãos, indicação de pertencer ao Sinédrio, né? Aqui em Atos 26, 9 e 10. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esse dava o meu voto, quando os matavam. Ou seja, podemos afirmar, sem medo de errar, que Paulo de fato era um assassino, em nome do judaísmo. Isso é muito forte, não, irmãos? Sinédrio era o Supremo Tribunal de Justiça dos judeus. Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. O fato do Sinédrio ser esse local para julgamento, óbvio que, assim, na minha cabeça, pelo menos, há um conflito a respeito do povo romano, né? E, eventualmente, eles estão sob o domínio ali da terra de Israel. Embora haja a permissão, eu não sei nem se é o termo correto, né? Permissão para que Sim. Herodes, no caso ali, né, seja o rei, né? E acho que ele reina com base nessa permissão, até com base no que a gente viu de conteúdo, mas me parece ter, na verdade, né, um tribunal paralelo, e isso, sei lá, eu tenho dificuldade de entender. Como é que se dava isso aí? Então, literalmente, os romanos, eles tinham um sistema que era mais ou menos esse. Eles não interferiam diretamente nos critérios religiosos daquele povo. Então, por exemplo, eles tinham as suas leis religiosas, e nós temos que lembrar que das leis religiosas aconteciam as leis civis e as práticas sociais. A religião estava ligada diretamente, não tinha como separar. Em qualquer contexto onde os romanos dominavam, vamos supor, eles dominavam sobre o Egito. Tinham lá em Alexandria. Eles estavam dominando sobre o Egito. Mas eles deixavam que os egípcios cultuassem os seus deuses, segundo seus critérios, segundo as suas crenças. Então, quando um egípcio, ou mesmo um judeu, ou o concílio deles, determinava que alguém deveria ser punido de morte, eles respeitavam. Era como se eles estivessem apenas respaldando. Tá bom. Vocês estão determinando? Tá bom. Eu autorizo. Por quê? Porque pensem assim, já que eles aprenderam com a história, porque lembram, os assírios, eles misturavam as culturas para que eles perdessem a sua identidade, de fato se perdiam. E eles continuavam colocando agora a sua identidade sobre eles. Com os babilônicos não fazem isso, os babilônicos preservam. O Império Medo-Persa também preserva, e o Império Grego também preserva, só que agora o Império Grego, além de preservar, ele coloca, introjeta o que é a sua cultura, coloca o seu DNA no povo. O Império Romano vem sobre o Império Grego, domina e se mantém sobre toda essa construção dessa forma. Então, literalmente, os romanos, eles não arbitravam. Podem ver que os romanos, eles apenas iriam querer que aquela decisão que foi tomada no Sinédrio, depois eles não jogassem a culpa sobre os romanos. Por isso que eles tentam prender Jesus em várias arapucas. Eles tentam capturar Jesus, por exemplo, com a mulher que foi apanhada na prostituição. Porque eles precisavam de um artifício dentro da lei judaica para dizer que Jesus era criminoso. E como criminoso precisava ser punido. E agora eles poderiam punir, segundo o rigor da lei judaica, e receber assim o consentimento do povo e ao mesmo tempo estar bem com os romanos. Porque se eles cometessem um ato de injustiça a um judeu, esse judeu poderia apelar aos romanos. Só que esses judeus, se eles não fossem cidadãos romanos,
ficava em péssimos lençóis. Até ser resolvida essa questão, dava um embrolho muito grande. Podem ver que tentam prender Paulo e tentam matar Paulo. Paulo apela para Roma. E aí os judeus não puderam fazer nada. Porque como ele era um cidadão, então ele foi julgado pelo tribunal romano. Mas supondo que Paulo não fosse um cidadão, Paulo seria julgado por quem? Pelos tribunais dos seus dias. Pode ver que ele vai diante de Félix, vai diante dos governantes daqueles dias. Só o que acontece é aquela questão que a gente vê até mesmo nos nossos dias. Os tribunais se reúnem diante dos seus critérios e julgam de acordo com seus interesses. Pode ver, irmãos, essa questão do julgamento, ela é muito relativa. O que é uma lei internacional? Uma lei internacional é a lei até que não contraria os meus interesses. Dá para a gente dizer que existe uma lei internacional que rege as nações? Sim e não. Enquanto elas estão em harmonia, sim. Mas no momento em que um país fala, eu não quero mais isso, o outro país não pode arbitrar. Pastor, mas isso está tendo uma quebra internacional. Está tendo uma quebra, mas é o direito daquela nação, é daquela autonomia. Então perceba que, irmão Júnior, Pastor Johnny, no dia que Jesus foi capturado lá, que queriam sentenciá-lo diante daquela mulher que foi pega em adultério, ele estava prestes a ser condenado, porque estava quebrando o julgamento da lei de Moisés. Aí Jesus, com a sua sabedoria e discernimento, consegue. Então, era assim que funcionava o Sinédrio. Podem ver que o Sinédrio, lembra que o Sinédrio criava mentiras para se justificar diante de algumas situações? Podem ver que o Sinédrio, juntamente com alguns judeus, não queriam matar Paulo. Então, se eles conseguissem capturar Paulo e eles ficassem dentro dos seus conchavos, ninguém iria punir eles. Mas, ao mesmo tempo, eles perdiam a credibilidade com o povo. Perceba, olha como que é político. Eles queriam continuar tendo o domínio das massas, mas também não queriam se queimar com os romanos. Por isso que eles muitas vezes mentiam. Quando Jesus ressuscita, o que eles fazem? Eles contratam pessoas para falar, não foi bem isso, não é assim que aconteceu. Olha os conchavos, estão entendendo? Então, o Sinédrio, na realidade, eles eram os líderes religiosos do povo que deviam conduzir o povo segundo a vontade de Deus. Só que eles também conduziam o povo segundo a política e o interesse deles. Por isso que Jesus sentencia, Paulo sentencia, entendeu? Qualquer coincidência é mera semelhança quando um deputado ou um pastor vai para a política. Está entendendo? Percebe como isso é complicado? Quando envolve a igreja, quando envolve a denominação na política. Estão entendendo, irmãos? É muito difícil. Deu para esclarecer, pastor? Eu compliquei. Não, deu sim. Deu? Naquele episódio em que Jesus está diante de Pilatos, né? Os religiosos chegam para ele e aí Pilatos diz, né? Julgai-o segundo a lei de vocês. Aí eles sugerem que eles não podem matá-lo. E aí, obviamente, me parece que aí tem que ter a chancela do próprio imperador romano para que haja o homicídio, a morte, a condenação por morte, assim por diante, né? Seria mais ou menos isso. E pode ver que, na realidade, eles criam um enredo para crucificarem Jesus. Como se ele fosse um traidor, porque ele está falando contra o templo, contra as leis. Então, por isso que Pilatos ele lava as mãos, dizendo assim, olha, vocês podem fazer, está tendo a minha chancelaria, porque já que o Império Romano deu essa liberdade a vocês, então façam vocês. Mas pode ver que a esposa de Pilatos tinha tido um sonho, dizendo, olha, não se meta aí. Ou seja, não deu aval. Tanto é que ele tenta até soltar o quê? Um prisioneiro. Não vejo acusação contra isso. E aí os judeus tinham a chance de libertar Jesus, mas preferiram quem? Barrabás, o criminoso. Olha só. Então a gente entende todo o desfecho, né? Entendeu, pastor? O Império Romano ele não arbitrava diretamente, mas ao mesmo tempo ele dizia, se virem. Agora, se vocês cometerem algum delito, vocês vão ver com o seu próprio povo. Você percebe que é uma politicagem dentro de outra politicagem, um tentando... os conchavos, né? Eu sei que é muito difícil quando a gente fala de política, por isso que, irmãos, a gente tem que orar muito por aqueles que estão na política, porque a política é muito difícil.
muitas vezes um deputado, até cristão, tomar umas decisões, um juiz cristão, é muito complicado. Não dá para a gente ficar simplesmente condenando, porque são interesses variados, né? Por isso que a gente entende um pouco isso, tá bom? Vamos lá, então? Beleza? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Então, continuando aqui rapidamente. Sinédrio aqui, ó. Ditado rabínico. Seu ofício, né? O homem que não ensina um ofício ao seu filho quer que ele se torne um ladrão, pois quem não trabalha para ganhar o próprio pão, come o do outrem. Ou seja, era um provérbio rabínico, um ditado rabínico, né? Paulo aprendeu a fabricar tendas. Ele, possivelmente, o seu pai ou era fabricante ou ele tinha funcionários. Eu sei que Paulo ele aprende esse ofício com a sua família, e tanto é que ele vai em Corinto, quando a igreja começa a criticar o seu apostolado, ele se une a outros irmãos que faziam tendas, e assim começa então a fazer tendas juntamente com esses irmãos, para o quê? Para não se fazer pesado àquela igreja. Então, esse ofício ajudou no seu sustento e a não ser pesado aos seus irmãos e companheiros. Agora aqui, irmãos, olha que interessante, né? Essa questão aqui, não é que Paulo ele não recebia ajuda dos irmãos, e ele era orgulhoso de não receber, não. Ele recebia ajuda dos irmãos, tanto é o caso da igreja de Filipenses, temos o caso daquele clássico irmão que quase morre para ajudá-lo. Paulo não era orgulhoso, mas Paulo ele era aquela pessoa que, quando ele notava que as pessoas estavam criticando e achando que ele era um mercenário, aí ele parava. Ele falava, não quero seu dinheiro, não. Não estou aqui para pregar ou falar de um Deus ou de uma religião e para ser mal visto por vocês. Então, quando Epafrodito leva a oferta para Paulo, ele agradece demais. Entendeu? Pode ver que as palavras de Paulo demonstram que Paulo ele era uma pessoa até certo ponto, ele tinha um orgulho próprio muito grande, que é aquele bom orgulho. Já explico para vocês sobre isso. Tarso era conhecida também pela fama dos seus tecelões, devido ao silício, um tipo especial de tecido feito com o pelo das cabras, da cilícia, que era tão duro que se tornavam impermeáveis. Olha que interessante. Por essa razão ele fazia as tendas, ó. Olha só aqui. E as tendas naqueles dias, irmãos, as tendas, não pensem vocês nas tendas como um lugar assim, chulo, viu? Um barracão. As tendas antigas eram luxuosas, irmãos. Eram casas móveis. Tinham riquezas, tinham guardas, tinham escravos, tinha toda a regalia que a gente pensa. Pensem no reinado de Saul. Durante todo o reinado dele, que foi um reinado muito significativo, ele governou em tendas, e nem por isso ele vivia no barraquinho, entendeu? As tendas na antiguidade não eram algo... Claro, muitos outros povos, e principalmente quando havia algumas cidades, como no caso Tarso, como Éfeso, como a própria Alexandria, Roma, ali não precisava de tenda, mas um povo que peregrinava, viajava muito, um comerciante geralmente ia com suas coisas e ia com suas tendas, para poder ter ali o seu momento de descanso. Então, Paulo ele era um fabricante de tenda. Agora, lembra que eu falei há pouco que eu ia falar um pouco sobre esse bom orgulho? O que é o bom orgulho, irmãos? Bom orgulho, me entendo, tem orgulho bom? Tem, é o lado da autoestima. Quando a gente fala assim, uma pessoa orgulhosa, é arrogante, tem um mau orgulho, que é aquela pessoa repleta de vanglória, e tem o lado do orgulho bom, no sentido de autopreservação. Paulo, ele tinha esse lado. Quando alguém questionava o seu apostolado, ou que o chamava de mercenário, ele falava, não quero essa oferta. Não quero. Seria mais ou menos como nos nossos dias alguém começar a chamar um pastor de bandido, o pastor falar, não,
eu vou continuar pastoreando, mas eu vou voltar a trabalhar. Mas, pastor, não, vou voltar a trabalhar. Vocês estão falando que eu sou bandido, que eu estou saqueando a fé de vocês. Agora, cuidado também com o exagero, tá, irmãos? Tem irmãos que não querem honrar o pastor, que querem tirar o pastor. E muitas vezes uma maneira de defraudar o pastor é começar a fazer venda sobre o salário ou o sustento pastoral. Então, guardem isso, irmãos. Sejam amigos dos seus pastores. Sejam pessoas que valorizem os seus pastores. Porque o próprio Paulo, quando escreve a Timóteo, vai dizer assim, olha, aquele que pastoreia e ensina, que ele ganhe um salário dobrado. Lembra desse episódio? Dessa citação de Paulo? Lembra ou não? Não lembra? Não? Então vamos ver. Vamos achar o texto. Né? Isso é importante. Vocês até... honorários dobrados. Por que Paulo faz essa recomendação? Quer ver? Porque, na realidade, Paulo ele era um mestre, ele era um pastor, mas ele também era um formador de discípulos. Vamos lá. Jesus era um formador de discípulos ou não? Sim. Os apóstolos eram formadores de discípulos ou não? Sim. Como você vai formar um discípulo se você não tem tempo hábil para estudar, para dar exemplo, para ensiná-los? Então, vamos lá. 1 Timóteo 5, 17 a 19. Olha só que interessante. Por que eu fiz esse comentário agora, irmão, sobre essa questão do salário pastoral? Porque muitos doninhos de igreja ou obreiros que querem ferir o pastor ou os pastores, eles começam a fazer objeção com o salário pastoral para defraudar o pastor, ou para deixá-lo desconfortável, ou para minar a saúde do pastor e o lar pastoral, porque é uma maneira de tirar o pastor da igreja. Simplesmente por pura vaidade. Porque muitas vezes o pastor não é da patota dos doninhos e acaba minando o pastor. E como vai minar o pastor? Vai minar, muitas vezes, tocando aonde? Na saúde financeira. Porque aí o pastor já não vai poder mais pastorear como de fato faz, dando o tempo devido, discipulando as pessoas, aconselhando. Agora ele vai ter que trabalhar fora para trazer o seu sustento e mal ele vai pregar uma vez por semana ou duas, porque... E aí vem os doninhos e ainda falar, o pastor está pregando mal. É óbvio, não está estudando, não está dedicando tanto tempo. Perceba, irmãos, muitas vezes os levantes. Estão entendendo? Acharam 1 Timóteo 5, 17 a 19? Quem achou pode ler para nós. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Joia, sua versão é NVI? Anyway, Agora leia alguém na revista atualizada. Posso ler? Também, pode ler. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois Então, a Escritura declara, não amordace o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. opa, Assim, Paulo está fazendo uma defesa. Obrigado, minha irmã. Paulo está fazendo uma defesa à igreja que cuide bem do pastor e que o pastor que dá aula no seminário deve ganhar salário dobrado. É verdade, o pastor que ensina, que discipula, que treina pessoas. É isso Por mesmo. quê, irmão? Porque isso gasta tempo. Gasta tempo de oração, gasta tempo de reflexão, gasta tempo, e você não tem como produzir outras mentes se você não estuda para. Pode ver que Paulo,
sobre a questão dos irmãos de Corinto, ele vai contra, ele faz tenda, não é porque ele queria, foi porque ele foi obrigado. Porque aqueles gadarenos lá de Corinto começaram a questionar o seu apostolado. Falou, tudo bem, tem problema, vou fazer tenda. Eu vou fazer tenda. E Paulo, então, fez as tendas. E aí, quando Paulo parava de fazer tenda? Quando chegava uma oferta, como foi a oferta de Epafrodito. Aí Paulo pegava aquela oferta e falava, agora eu tenho mais um ano de trabalho só para o reino. Pregando o evangelho, assistindo as pessoas, discipulando pessoas. Estão entendendo, meus irmãos? Então, guardem isso. Se um dia alguém questionar a sua vida, não abandone o pastorado. Jamais. Mas faça tenda. Eu digo isso sem medo de errar, irmãos. Se os irmãos da minha igreja local começarem a falar que eu sou um bandido, a primeira coisa que eu vou pegar é falar, é mesmo, irmãos? Vocês estão achando que eu estou defraudando a igreja? Tá bom. Volto para o mercado de trabalho. Aí, pastor, eu vou entregar o pastorado? Vou nada. Vou entregar se Deus mandar entregar. Se a igreja não me quiser mais como pastor, eu entrego. Mas eu não vou deixar de pastorear por isso. E eu não tenho dúvida que se as pessoas fazem isso com motivações erradas, mais cedo ou mais tarde Deus vai mostrar. Pastor, isso aconteceu com alguns servos de Deus? Aconteceu. Calvino, por exemplo, foi convidado a se retirar de Genebra. Pastor Calvino, pai dos presbiterianos, sim. Quem mais? Jonathan Edwards, o grande pastor que pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, também passou por situações parecidas como essa. Que a igreja, ou seja, um colegiado, se reúne e fala, não queremos mais você aqui. Tá bom. E aí esse pastor, nessa hora, ou ele vira um pastor auxiliar, ou ele vai pastorear outra igreja. Agora, é isso que eu digo, irmãos, muitas vezes é nisso que a gente tem que ser convicto. Se de repente a igreja local não te quer mais pastoreando, aí o pastor tem que pastorear outra igreja. Ele não tem que malhar ferro frio. Estão entendendo, irmãos? Porque é muito fácil ele falar, eu não vou ser mais pastor. Mas no momento que eu falo que eu não vou ser mais pastor, eu estou entrando agora num pleito entre eu e Deus. Quem que mandou eu pastorear? Se as ovelhas ali estão sendo ovelhas segundo o princípio ou o povo de Jeremias, a culpa não é minha. Eu não posso abandonar a minha vocação. Deus vai preparar outros corações. Estão entendendo, irmãos? Mas é por isso que eu falo e repito, sejam amigos, sejam apoiadores, porque só sabe e entende bem esse dilema quem realmente compreende essa mentalidade apostólica, tá bom? Irmãos, eu vou gastar mais uns minutinhos para a gente acabar aqui o slide, tá bom? Alguma dúvida até aí? Gostaram do texto, irmãos? Depois estudem, até em várias versões. É muito linda essa expressão. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Interessante, né? Agora, irmãos, deixa eu fazer aqui uma ressalva, tá? O pastor deve ser bem assistido na realidade da igreja. Ele não deve ser um marajá da fé, tá? Eu, particularmente, não compactuo que um pastor ele tem que ser uma pessoa que ganha como um executivo do mercado de trabalho, a não ser que ele pastoreie uma igreja muito rica. Se ele está pastoreando uma igreja muito rica, ora, a igreja tem condições de dar um grande salário para ele. Por que não? Aí eu sou favorável. Agora, o pastor explorar isso da igreja, como se ele fosse o marajá da fé, está errado. Ele tem que saber caminhar em uniformidade com a igreja. Mas, ao mesmo tempo, tomem cuidado, irmãos, porque muitas pessoas na igreja vão falar o seguinte, não, nós não precisamos mais do pastor, porque temos agora aqui 6 seminaristas, e os seminaristas cuidam da igreja. E aí o dinheiro que vai para o salário pastoral, a gente vai pintar a parede. Vocês estão entendendo como a gente vai trocando os valores? Irmão, a gente tem que lembrar que a igreja não precisa, em tese, de parede. O que a igreja precisa são de almas lavadas e remidas que estejam debaixo de uma cobertura espiritual. A igreja em si, ela já é o ajuntamento dos irmãos, junto com o pastor, com uma liderança, em qualquer lugar, numa praça, numa esquina. Agora, é óbvio que queremos lugares, queremos
que eu quero poder construir coisas, mas isso tudo não é a principal coisa. Isso tudo são coisas secundárias. Pode ver que lá no céu não vai entrar nem placa, nem parede, nem piso, nem móvel, nem banco. O que vai entrar é crente, lavado e remido. Pode ver que lá entra crente, não entra objetos, né? Não vai entrar prédio, não vai entrar CNPJ, não vai entrar escola, não vai entrar o caixa da igreja, tá bom? Então, meus irmãos, alguma dúvida, beleza? Joia? Júnior, conseguiu voltar, né, meu irmão? Acho que acabou sua bateria, né? Tá sem o áudio, tá? Então, vou aqui passar rapidinho só mais um slide aqui, irmãos. Ó, pra gente... Bom, aqui rapidinho. Aliás, irmão, vamos dar uma pausa agora, já passamos bastante do horário. Ó, paramos aqui. Paulo, sua perseguição, tá bom? Paulo, sua perseguição. Na próxima aula, na terça-feira que vem, quinta é feriado, aí a gente faz essa partezinha final, bem rapidinho, porque eu não quero gastar muito tempo, porque agora a gente vai falar um pouco sobre a perseguição, falar alguns detalhes da vida de Paulo, né? Ó, sua conversão é importante, e aí vamos entrar nas viagens missionárias, e aí a gente conclui, tá bom? E porque depois a gente já vai mergulhar nos livros. Tá joia, meus irmãos? Tudo bem? Tudo. Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta? Agora Querem fazer algum comentário? E eu quero deixar aqui para vocês, como material extra, até terça que vem, vocês ouvirem o vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes sobre Paulo Apóstolo. Vai ser maravilhoso, é uma mensagem de 1 hora, irmãos. O pastor Hernandes traz uma mensagem no Congresso de Pastores da Fiel, que é espetacular. Todos esses detalhes que a gente está trabalhando aqui, ele vai fazer uma síntese rápida e acrescentar muitas outras coisas. E ele vai, é claro, imaginem esse momento, né, no calor da oratória, repleto de irmãos, vai ser um momento maravilhoso. Não tenho dúvida que vai abençoar muito a vida de vocês, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Algum comentário, algum acréscimo, alguma palavra? Não? Pastor, esse vídeo, deixa eu fazer uma pergunta. Esse vídeo que o senhor falou do pastor Hernandes, você vai botar no grupo? Eu já coloquei no grupo, minha irmã. Foi o mesmo vídeo que nós passamos na é o escola mesmo? bíblica, tá? Eu Ah, não é o sei se você mesmo? já tinha visto. Você viu Eu aquele vi. vídeo? Não, eu assisti. O que a irmã achou? Eu achei muito maravilhoso. Paulo, tá de parabéns. Paulo, o maior líder do cristianismo, é o tema da Maior mensagem, líder. tá bom, meus irmãos? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, que a gente possa olhar para esse homem que foi tão exemplo, tão exímio, tão dedicado e seguir os passos dele, porque ele seguiu os passos de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Tá joia? Então, quinta-feira, a prova de vocês, eu vou estar passando, vou estar dando todas as diretrizes e vou estar também, e aqui esse vídeo já é o primeiro das tarefas extras. E hoje se encerra todas as tarefas do módulo anterior. Então, tudo que vocês fizeram até a data de hoje, declarem os relatórios e me enviem os relatórios. Vamos supor que você, irmão e irmã, não fez alguma coisa. Ai, pastor, eu esqueci de ver o vídeo. Então, a nota cheia que eu dou é até a data de hoje. Se você quiser entregar até a data da prova, eu considero, mas vou dar um pontinho bem menor, porque não foi dentro do prazo, tá bom? Então, todo material que é entregue até a data, ele é considerado como nota cheia. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, meus irmãos. Alguma dúvida? O relatório tem que pegar hoje também, né, pastor? E é isso. Pode, hoje, tudo. Vocês podem... deixa eu só fechar aqui a gravação e tirar essas dúvidas agora, tá bom? Então, Deus abençoe, meus irmãos. Eu vou encerrar aqui a gravação, a gente tira as dúvidas já, tá bom? Uma semana abençoada. Amém.